Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família, cumprimentando o povo de Deus com a santa e gloriosa paz, que Deus venha fazer infinitamente mais do que você pede e do que você pensa, porque hoje é o dia que fez o Senhor. E a palavra de Deus nos diz: alegremos e regozijemos nesse dia. Querido, independente da situação que você vive hoje, eu quero te dizer, há um Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Existem situações na nossa vida que somente o céu pode nos explicar. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, que você entrasse nesse canal, que você deixasse o seu like, para que, fazendo isso, o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Amém? O canal está passando aí, o canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu quero pregar uma palavra para você, trazer uma mensagem de Deus para o teu elevo espiritual, para a tua edificação, exortação e consolação. Porque a palavra de Deus é para esses três itens. A palavra de Deus serve para exortar, consolar e edificar. Então abra a tua Bíblia no livro do profeta Amós, no capítulo 4. Profeta Amós, capítulo 4. Vamos fazer menção assim desta palavra. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe também a tua família. Abra a tua Bíblia no livro do profeta menor, chamado Amós. Vamos pregar esta palavra. A palavra de Deus diz assim para mim e para você: ouve estas palavras, vós, vacas de Baçã, que sai no monte de Samaria, que oprime os pobres, que aquebrantais os necessitados, e que dizem a seus senhores: dai cá e bebamos. Vou repetir essa mensagem para você entender que o Espírito vai nos dizer através da palavra de Deus. Ouve estas palavras, vós, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprime os pobres, que aquebrantais os necessitados, que dizem a seus senhores: dai cá e bebamos. Amós, capítulo 4, verso 1. Querido, esse texto é um texto muito emblemático. Esse texto é um texto de total responsabilidade para quem está pregando, porque não vai agradar a todos. Esse texto fala sobre vacas de Baçã. Pastor, o que é vacas de Baçã? Querido, nesse texto e contexto, nós vamos entrar dentro da mensagem, explicando para você como eram as vacas de Baçã, lá de Samaria, e trazendo para os nossos dias. Não fica muito atrás os dias que estamos vivendo hoje. Querido, as vacas de Baçã, a Bíblia diz que essas vacas de Baçã, ela era mulheres de Samaria. Eram as mulheres samaritanas, a quais, para continuarem a viver o seu luxo,
incitava os seus maridos a defraudar e a oprimir a condição dos humildes. Essas mulheres que tinha lá em Samaria, que eram as mulheres samaritanas, elas eram conhecidas como vacas de Baçã, porque ela usava os seus maridos, né, para liberarem ela, para ela se prostituírem, para ela se enfeitarem e para ela adentrar em casa de prostíbulo e prostituir junto com aqueles menos favorecidos. Assim era conhecida aquelas mulheres samaritanas, as mulheres de Samaria, como vacas de Baçã. Querido, pedia aos seus maridos, aos seus amos, né, que lhe obtivesse coisas que desejavam para levar uma vida luxuosa. Esses tipos de mulheres que a Bíblia está citando, aquelas vacas de Baçã, elas se introduziam em lugares que o povo frequentava por ordem dos seus maridos para o seu egolatria, para trazer aquilo que o mundo estava trazendo para ela ou lhe oferecendo, e elas pegavam de bom grado para se prostituírem, para se embelezar, para que chamasse a atenção dos homens, né? E o culto a Baçã é um culto das estrelas do dinheiro. Esse culto era realizado somente com as estrelas do dinheiro, do glamour, do que ostentava o poder e a fama do egocentrismo. Porque eu tenho, eu posso, eu faço, eu aconteço. Querido, quando eu vejo esse texto, o profeta Amós chamando a atenção destas mulheres, porque o profeta Amós é o mesmo profeta que diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. O profeta Amós é o mesmo que diz para encontrar com seu Deus, Israel para encontrar com seu Deus. É o mesmo profeta que Deus o levantou para chamar a atenção daquelas vacas de Baçã, que eram as mulheres de prostíbulos, que eram as mulheres que se vestiam bem vestidas, que se maquiavam, que se andavam toda arrumada para chamar a atenção. Querido, será que os dias de hoje não estamos vivendo dessa mesma forma? Será que nos dias de hoje a gente não contempla pessoas como vacas de Baçã, mulheres como vacas de Baçã? Esse texto é emblemático porque vai mexer com o ego de alguém, porque vai mexer com pessoas que verdadeiramente não são de Deus, que usa as suas artimanhas, que usa o seu egolatrismo para ser idolatrada pelos homens. Esse texto nos traz em memória os dias que estamos vivendo hoje. Porque a Bíblia diz que haverá pessoas amantes de si, avarenta, presunçosa, soberba, blasfemo, desobediente a pais e mães. Tudo por causa da sua egolatria. E muitas das vezes o nariz empinado faz com que a pessoa se sinta bem, faz com que as pessoas se sentam maiores do que as outras, porque tem uma condição mais ou menos, porque vive como vacas de Baçã se prostituindo. Talvez você não goste do que eu vou pregar, mas uma coisa eu te digo: assim como Deus usou o profeta Amós, Deus usa tantos profetas para pregar a verdade.
para que a gente não entre nesse meio, porque são pessoas que têm a sua egolatria, que puxa o ego para si mesmo. Então a palavra de Deus no profeta Amós, se você quiser consultar aí, você pode examinar aí, Amós capítulo 4, verso 1. Ouve estas palavras, vós, para mim, para você ouvir essa palavra, vacas de Baçã, que está no monte de Samaria, que oprime os pobres, que aquebrantais os necessitados, e que diz aos seus maridos, dai cá e bebamos. Eram mulheres sem compromisso. O único compromisso que elas tinham era de se embelezar. O compromisso que essas mulheres de Samaria tinham era de se embelezar, de se produzir para chamar a atenção de homens. E a sua produção ia além, porque ela adentrava nas casas para tirar dos menos favorecidos. Por isso que essas mulheres eram conhecidas como vacas de Baçã. Querido, o profeta Amós condenou o culto que o povo estava oferecendo ao Senhor Deus por causa dessas vacas de Baçã, essas mulheres que se filtravam na igreja, do jeito que ela estava na prostituição, ela ia para a igreja se prostituir dentro da própria congregação, dentro da própria igreja, dentro dos cultos. E o profeta Amós, no capítulo 5, no verso 25, vamos lá, capítulo 5, verso 25 a 27, olha o que diz: ofereceste vós sacrifício e obração no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda do vosso Moloque, o altar das vossas imagens e as estrelas dos vossos deuses, que fizeram para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. E Deus nos mostra o porquê desse culto, o porquê dessas mulheres se vestir daquela forma. Querido, quando eu leio esse texto e trago para os dias atuais, a gente vê muito sensualismo na igreja. A igreja parece mais desfile de moda do que culto evangélico. As igrejas hoje promovem culto com igreja preta, com luz neon, para chamar a atenção. Querido, só se chama atenção pregando a verdadeira palavra, pregando o Deus que existe, que é vivo, que é eficaz, que a palavra dele é mais aguda do que uma espada de 2 gumes. Só se atrai jovem pregando a palavra. Não adianta fazer eventos só com louvores, porque não converte. Porque o que convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo através da palavra de Deus. O que convence a mulher do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aleluia! E muitas das vezes, querido, achamos mais fácil buscar as facilidades, achamos mais fácil impetrar aquilo que é do mundo, para que atraiam jovens, atraiam mulheres, atraiam pessoas, para dizer que a igreja está cheia. E a Bíblia diz que é o fermento dos fariseus. É um verdadeiro fermento levedado, só incha, mas não cresce. O seu crescimento não tem, porque é levedado. Então, querido, nesse texto aqui no qual o profeta Amós nos diz que essas mulheres de Samaria, ela não se dava muito com os judeus, ela era muito colada com os judeus. Tanto é que quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4,
Jesus chega para tomar água meio-dia, onde tem uma mulher samaritana pegando água. E Jesus olha para aquela mulher e pede água a ela. E ela diz assim: olha, sendo tu judeu, tu me pede água. E Jesus olha para ela e diz: se tu soubesse com quem falas, quem fala contigo, você me daria água. Porque essa água que você vai beber, daqui a pouco você vai ter sede. Mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E essa mulher olha para Jesus e diz: olha, mas não tem quem ponha água nesse poço. E ela fala a respeito do marido dela. Porque eu não tenho marido. Aí Jesus olha e diz assim: olha, disseste bem que não tem marido, pois tivesse cinco maridos, e nenhum desses era seu. Assim vivia as mulheres samaritanas. Quando a gente traz Samaria para os dias de hoje, não está muito diferente não. Não está muito diferente de Samaria, no qual a Bíblia diz que essas vacas de Baçã eram as mulheres de Samaria, a quais, para continuar a viver em luxo, incitava seus maridos, né? Incitando os maridos ao luxo, ao glamour. Será que está diferente hoje? O luxo, o glamour, a carne gritando, falando, e o espírito muitas vezes fica de fora. Será que está diferente daquele povo de Samaria, onde se vivia os seus belos prazeres, onde se prostituía dentro da congregação, até que Deus levanta o profeta Amós com autoridade, né? O culto a Baçã era um culto das estrelas do dinheiro. Hoje a gente vê as estrelas do dinheiro. Pastora do Pix, meu Deus do céu. Pastora que pede o Pix de acordo com o número do sapato da pessoa, do calçado da pessoa. Pessoas que profetizam, mas tem que, meu Senhor da glória, que tem que mandar o Pix. Outras se dizendo pastora com a boca suja, fala mais palavrão do que prega a palavra de Deus. São verdadeiras vacas de Baçã. Verdadeiramente são vacas de Baçã que não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com Deus, tem compromisso sim com os seus prazeres, com os seus glamour, com a sua egolatria. Não tem compromisso com a palavra. Mas sabe o que é que o Senhor diz? Eu só tenho compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Aquele que busca, acha. Aquele que deixa, o Senhor também deixa. Simples. Então, como o profeta Amós, Deus levanta esse profeta para chamar a atenção àquele culto no qual as mulheres de Baçã, as vacas de Baçã, que eram as mulheres de Samaria, estavam fazendo um culto luxuoso, um culto cheio de glamour, um culto cheio de egolatria, um culto cheio de tudo, mas vazio da presença de Deus. Deus, quando levanta o profeta Amós para chamar a atenção, porque sabia que verdadeiramente ali tinha tudo, menos a presença de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, o que falta nos nossos dias, o que falta nos dias hoje, é profeta para apontar o dedo e falar que a pessoa está errada, que não é daquele jeito. Mas para falar a isso, você tem que viver a palavra. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Porque não adianta pular, rodar, sapatear, se a vida não condiz do que você está pregando, e nem tão pouco você está vivendo. Eu prego e falo do que eu vivo.
Eu vivo e prego, porque eu vivo verdadeiramente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, porque ela é luz para o meu caminho. E a palavra de Deus diz: errei por não conhecer o poder das Escrituras. Muitas pessoas estão errando, porque estão dando ouvido a louvores, a doutrina de demônios, a homens que maquinam seus próprios mal, que usam de artimanha. Leva isso para tua casa, leva aquilo outro para tua casa, leva isso que veio de Israel, leva aquilo outro. São verdadeiramente vacas de Baçã. Não estou falando nada de mim, eu estou falando tudo dentro da palavra de Deus. Porque essas vacas de Baçã era como uma praga daninha, como uma erva daninha que se propagava dentro da igreja, até que o profeta foi levantado para chamar a atenção das verdadeiras vacas de Baçã. É os dias atuais, é o que estamos vivendo hoje. Verdadeiras vacas de Baçã, com todos os apetrechos. Você não sabe se é uma mulher de Deus ou se era uma mulher do mundo. Porque no livro do profeta Malaquias, do capítulo 4, no versículo 18, vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e de que não serve a Deus. Deus chamou para ser sal da terra, ser luz do mundo. Qual o sabor que esses tipos de pessoa, que essas vacas de Baçã está dando a esse mundo? Qual o gosto que ela está dando? Qual é a luz que ela está iluminando desta forma? As mulheres de Samaria viviam da mesma forma, do mesmo jeito que estamos vivendo hoje. Pastor, tu está pregando doutrina? Não, eu estou pregando a palavra de Deus. Cura, salva, liberta e leva para o céu. Olha o que diz o livro de Amós: ouve essa palavra, vós, vaca de Baçã, que está no monte de Samaria, que oprime os pobres, que aquebrantais os necessitados. Tudo isso essas mulheres faziam. Essas mulheres que eram chamadas vaca de Baçã, lá em Samaria. As ricas mulheres de Israel eram chamadas de vacas gordas. Olha só, elas eram chamadas de vacas gordas. Vacas gordas, mimadas, lisonjeadas e bem alimentadas. Elas incentivavam seus maridos de modo egoísta a oprimir os indefesos, a fim de manter o seu próprio estilo de vida. Tenha ocultado de não almejar tanto as posses materiais a ponto de oprimir os outros e desagradar a Deus em seu esforço para segui-la. Querido, nós temos que ter muito cuidado com essas vacas de Baçã. Ela oprime o povo. Vale tudo, mas só não pode entrar no céu da maneira que está valendo. Nesse tipo de igreja, onde você vê os púlpitos, as igrejas todo preta, onde não se prega a genuína e palavra de Deus, porque pregar a palavra de Deus hoje em dia não dá ibope não. Pregar a palavra de Deus hoje para eles está nem aí. Mas Deus levantou o profeta Amós, me levantou e levantou tantos outros profetas para chamar a tua atenção, ó vacas de Baçã. Não sei se você está entendendo essa mensagem. Essa mensagem não é para te matar. Essa mensagem não é para te ferir. Porque você vive da maneira que você quer, do jeito que você quer. Mas tem um porém.
Apocalipse capítulo 20, verso 13, Apocalipse 20, verso 13. E vi um trono branco, e o que estava sentado, de cuja presença me fugiu o céu e a terra. Vi os grandes e os pequenos, vi os tribunos, vi tudo ali, tudo apareceu diante do trono. Sabe para quê? Para a prestação de conta do que fez aqui na terra. Porque tem oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, mas muitas vezes está pensando na sua egolatria, está pensando no seu prazer, está pensando que desta forma, está pensando que dessa forma o Senhor tem agradado, porque o Senhor agrada assim, de um coração contrito, de um coração aquebrantado. O Senhor busca essas pessoas de coração contrito, de coração aquebrantado. Não essas pessoas soberbas, que só pensam em si, que só pensam nas suas viagens, nos seus carros, na sua congregação cheia, o que importa. Mas aonde entra a palavra de Deus, porque ela diz que a palavra de Deus eu escondi no meu coração, para mim não pecar contra ti. Querido, existem coisas na Bíblia que tudo aqui é lícito, você pode fazer, mas também nem tudo convém fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Se eu estou num lugar que eu não me sinto bem, o Senhor Jesus diz que bate a poeira e vai para outro. Eu só sou enganado se eu quiser, porque a Bíblia está aqui, ó, para examinar. Do velho ao novo, ele não muda. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Mas tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, meu irmão, você que é novo na fé. Tenha cuidado, minha irmã, com as coisas que tem infiltrado no meio da igreja. Porque o Senhor Jesus disse que é necessário para que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando eu leio em Mateus 24, 12, dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Está aí a iniquidade, as vacas de Baçã infiltrado na igreja, as vacas de Baçã tirando proveito da situação, as vacas de Baçã que não tem compromisso com ele, nem com a palavra, nem com ninguém. As vacas de Baçã que verdadeiramente entram para tirar o foco do céu, para visar somente as coisas terrenas, para visar as coisas da terra. O olhar que eles têm é só nas coisas materiais, onde a traça e o ferrugem come e corrói. Esses tipos de pessoas só ajuntam tesouro aqui. Os tesouros delas estão aqui, porque o Senhor Jesus disse: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E muitos corações estão nesses tipos de igreja, nesses tipos de pessoas, nesses tipos de mulheres chamadas de vacas de Baçã. Cuidado para não se infiltrar. Cuidado, porque a beleza tem que ser natural. A beleza não pode ser exagerada, que acaba se tornando feia. Porque Provérbio 30, 31 diz: enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será sempre louvada. Para que tanta graça? Para que tanta formosura? Só para chamar a atenção. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela não precisa disso. Ela é natural, ela é simples, com as coisas de Deus, que são coisas simples. Ela não se mistura. Ela verdadeiramente vive a palavra, prega a palavra. Não empresta sua boca para Satanás, para estar enchendo a boca de palavrão, como a gente vê todos os dias aí.
enche a boca de palavrão. A boca foi feita para glorificar aquele que vive e que reina. São verdadeiramente vacas de Baçã. Mas ainda há jeito, meu irmão. Talvez você conheça tantas assim, mas ainda há esperança. Porque Jeremias disse: eu quero trazer em memória aquilo que me dá esperança. E a nossa esperança está bem aqui, ó, diante dos nossos olhos, que é a Bíblia Sagrada. A nossa esperança está no Senhor Jesus, porque ainda há tempo desse tipo de pessoa se arrepender dos seus maus caminhos e encontrar a verdadeira luz, que é Jesus. Ainda há tempo de rever conceitos, de rever o conceito e de se arrepender. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, aquele que deixa, aquele que larga, encontra misericórdia. E as mesmas misericórdias que encontra é as causas de eu e você não sermos consumidos. Então o tempo é hoje, o tempo é agora, de voltar a praticar as primeiras obras, de voltar ao primeiro amor, e lembrar que no primeiro amor você era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Ao largar e viver como vacas de Baçã, você se encontra triste, só tem alegria quando está nesses ambientes. Então é tempo de voltar, de se arrepender. O tempo é hoje, o tempo é agora. Porque o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo, porque ele está lá de fora, está pedindo para entrar. O tempo é hoje de buscar e de invocar enquanto ele está perto. Estamos vivendo dias maus, dias terríveis, dias de apostasia, dias trabalhosos sobre toda a terra. E se eu e você não tiver aqui, ó, alicerçado nesta palavra, nós vamos sucumbir, nós vamos cair, desviar, e desviado nós vamos perder a nossa salvação. Então o tempo é hoje de buscar. O tempo é hoje, porque o Senhor Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus disse mais ainda, que vinde a mim, ó, vinde a mim, todos, vinde a mim, todos, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Somente Jesus pode aliviar essa carga. Somente Jesus pode tirar esse peso que o diabo tem colocado anos e anos na tua vida. O tempo é hoje, meu irmão. O tempo é agora de largar essas vacas de Baçã e olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, porque está com os braços abertos, dizendo: vinde bendito do meu Pai, para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Querido, eis que estou à porta e bato. Talvez não vai bater na tua porta, não. Talvez vai bater aqui, ó, no teu coração, você dando ouvido à palavra de Deus. Os dias são maus, os dias são terríveis. Se agarre, se apega ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro evangelho que cura, que salva, que batiza e leva para o céu. Porque se eu negar hoje, naquele grande dia o Senhor também irá me negar. Quantos têm negado? Judas traiu por 30 moedas. Pessoas estão traindo de graça. Judas andou com Jesus, viu o milagre de Jesus e traiu por 30 moedas. Hoje pessoas traem com vacas de Baçã, com cerveja, com cachaça, com cigarro, com charuto, com macumba, com tantas coisas. Pessoas traindo Jesus. Mas vai chegar um grande dia, meu irmão, que essa porta chamada graça
vai fechar. Vai chegar esse grande dia que essa porta chamada graça de Deus irá fechar. E muitos vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. Aí, meu querido, vai ser choro e ranger de dentes. Então aproveite as oportunidades agora. Aproveite as oportunidades hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. E a vida ela é feita de oportunidade. A oportunidade que você está tendo agora, talvez nunca mais você tenha. Então aproveite, agarre essa oportunidade hoje para ser salvo. O momento é agora, querido. O momento é agora, querida, de arrepender dos seus maus caminhos, de olhar para o autor e consumador da fé e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça segundo o seu querer e a sua vontade. Eu não quero mais viver nesse mundo de trevas. Eu não quero mais viver como uma vaca de Baçã. Eu quero ser um servo. Eu quero ser uma serva amada por ti. Com certeza o Senhor vai te acolher, vai te abraçar, vai te instruir como é viver uma vida com Cristo. Porque as oportunidades todo dia o Senhor nos dá. As oportunidades é hoje, é agora, para você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele vai fazer. Amém, querido? A palavra foi pregada. Amós, capítulo 4, versículo 1. A palavra foi pregada. Cabe agora você escolher: ou vive eternamente com Cristo, ou vai viver uma eternidade onde vai haver choro e ranger de dente. Eu quero orar por você. Amém, querido? O canal está passando aí, ó. Esse canal não é para ganhar dinheiro, não. Não. Esse canal é para pregar a palavra. Esse canal simplesmente foi aberto por Deus para pregoar a palavra a pessoas que precisam ouvir a verdade. Pessoas que precisam ouvir que Jesus Cristo é o Senhor que salva, que cura, batiza e leva para o céu. O canal está escrito aí, ó, Atalaia de Cristo. Olha aí, ó, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Entra aí no YouTube, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixe seu like, o seu joinha e compartilhe com mais número de pessoas, para que o YouTube veja assim e recomende para mais pessoas. Amém? Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu entro na Tua santa e gloriosa presença nesse dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor, porque hoje é o dia de oportunidade, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, porque eu deitei e acordei, porque foi o Senhor que me sustentou. Pai, dê mais uma oportunidade a esse homem, essa mulher, de Te conhecer, de saber, Pai, que sem Ti não tem vida, que sem Ti não vale a pena viver. Meu Pai, toma a minha casa, a minha vida, a minha esposa, a minha família nas Tuas mãos, os meus irmãos, os meus filhos, os meus netos. Pai, eu coloco diante de Ti, faça segundo o Seu querer e a Sua vontade. Pai, mais uma vez, toma a minha vida nas Tuas mãos, a minha esposa nas Tuas mãos. Pai, dá o livramento da Tua filha naquele serviço, naquele trabalho, e nos dá, Pai, a Tua paz e o Teu perdão, porque nós oramos, Senhor, já Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? O canal está passando aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.
Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja na vida de todos que aguardam a vida de Jesus. Todos juntos, diga amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Baruch Hashem, graças a Deus.